Quinta-feira da semana 34 do Tempo Comum. Estamos nos últimos dias do ano litúrgico antes do início do Advento. Os Evangelhos, as leituras, são do género apocalíptico. Concretamente, o Evangelho de hoje é Lucas 21, 20-28. Fala-se dos sinais do fim dos tempos. Mas vou centrar-me na primeira leitura, que muito nos ajuda, que é da profecia de Daniel, no capítulo 6. O contexto do livro de Daniel é o exílio na Babilônia. Depois de o templo ter sido destruído, o povo é disperso. E Israel pergunta-se se Deus o abandonou. E Deus envia alguns profetas como Daniel para manter a firmeza no meio das provas, no meio daquilo que poderíamos chamar a grande prova, o final dos tempos. Pois bem, no segundo século antes de Cristo, os exilados na Babilônia são submetidos à prova de lhes proibirem que sejam fiéis às prescrições da lei judaica. E existem alguns resistentes, alguns fiéis, não é? E, concretamente, esta é a maravilhosa leitura do profeta Daniel, que nos narra quando alguns ministros e sátrapas denunciaram Daniel ao rei Dario, porque Daniel tinha desobedecido a essa ordem de não respeitar as tradições judaicas. Então o rei vê-se obrigado a lançá-lo na cova dos leões. E assim diz a leitura. Então o rei mandou trazer Daniel e lançá-lo na cova dos leões. E disse a Daniel, que o teu Deus, a quem veneras fielmente, salve. Trouxeram uma pedra, taparam com ela a boca da cova. E o rei selou-a com o seu selo e com o dos seus nobres, de modo que ninguém pudesse alterar a sentença dada contra Daniel. Depois o rei voltou ao seu palácio, passou a noite em jejum, sem mulheres e sem conseguir dormir. De manhã, ao romper da aurora, o rei levantou-se e correu para a cova dos leões. Aproximou-se da cova e gritou para Daniel com voz angustiada. Disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, pode o teu Deus, a quem veneras fielmente, salvar-te dos leões? Daniel respondeu-lhe, viva o rei eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo para fechar as fauces dos leões, e eles não me fizeram nenhum mal, porque diante deles sou inocente, e também não fiz nada de mal contra ti. O rei alegrou-se muito com isso e mandou tirar Daniel da cova. Ao tirá-lo da cova, não tinha sequer uma reunião, porque tinha confiado no seu Deus. Depois o rei mandou trazer os homens que tinham caluniado Daniel e ordenou que os lançassem na cova dos leões com os seus filhos e esposas. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões os tinham agarrado e despedaçado. É uma leitura na qual se sublinha especialmente o ato de confiança de Daniel no meio da prova máxima. Pode o teu Deus salvar-te das fauces dos leões no meio dessa situação em que te encontras? Sim, Deus salva-nos das fauces dos leões, do forno aceso e da cova dos leões. São as situações nas quais, no livro de Daniel, se sublinha como Deus é o Senhor dos reinos, como Deus é o Senhor da história. Como Ele é capaz de caminhar conosco nos momentos das provas máximas. Pedimos, pois, a Deus o dom da fidelidade nos tempos de prova que nos toca viver. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.